Possível um processo de socialização que não leve em conta a experiência acumulada? Explique. Com certeza não. A experiência acumulada das gerações que nos precedem são fundamentais para que a gente possa construir o presente e o futuro. Como diz a palavra, a socialização depende de agrupamentos humanos. Imagina agrupamentos humanos que não levem em conta sua história, não levem em conta as guerras pelas quais a humanidade passou. O povo tem que manter a sua história para fazer suas decisões do presente e do futuro. As mudanças atualmente são tão radicais que o que foi escrito e pensado pelos que nos antecedem pouco servem hoje? Esse é um equívoco de interpretação. Uma pessoa não vive sem o seu contexto e também não existe alguém dentro de agrupamentos humanos que não tenha passado. O acúmulo da história da humanidade faz toda a diferença para que a gente possa entender o futuro. Sem passado não tem futuro. As histórias das guerras, da violência, não só da violência, mas do acúmulo do próprio conhecimento, é o que nos leva para novas direções e para que se possa fazer novas descobertas. Como você interpreta a fragmentação que se refere o texto? A fragmentação descrita no texto tem a ver com o que a gente chama hoje de geração millennium. Uma geração que tem alguma dificuldade e precisa ser ajudada pelas gerações que a precedem a aprofundar leituras, a poder conviver com essas diferentes formas de comunicação nas mídias, que está ligado a essa ideia de zapear, e o zapear está dentro de um contexto de muita fragilidade no conhecimento, porque não permite a profundidade do acúmulo do conhecimento. Então acho que é a nossa parte, da geração que vem atrás, mostrarmos aos nossos filhos que é possível ter as duas formas de relação com o conhecimento. O quadro pintado no texto está muito carregado de tintas escuras e de pessimismo, ou a realidade é essa mesmo? Infelizmente, eu acho que essa é uma parte da realidade. O presente, um dos grandes temores das gerações que precedem é que as pessoas se tornem muito narcisistas, muito voltadas para si mesmo, para a imagem. Acho que a cultura Facebook é uma cultura que retrata um pouco a realidade atual, onde as pessoas têm uma valorização enorme, a imagem e essa forma de se relacionar com o outro que também é muito individualista. E quanto à relação com o conhecimento, eu acho que a gente tem que interpretar pelos dois lados. Se por um lado essa geração é levada a ter o efeito da globalização, por outro lado nossos filhos têm algumas capacidades que nós das gerações anteriores não temos. Eles mostram maior capacidade em trabalhar em 3D, eles mostram maior capacidade em trabalhar com múltiplos estímulos simultaneamente, e acho que isso também é importante. A gente não tem que considerar que o presente é sempre pior que o passado, é diferente. Oi pessoal, é um prazer poder participar dessa atividade com a turma da primeira série A do Ensino Médio de Farroupilha e dos colegas da Eduarda. Posso começar? Pode. De acordo com o texto, é possível um processo de socialização que não leve em conta a experiência acumulada? Explique. Bom, eu penso o seguinte, assim, que todo o ser humano, até antes do nascimento, ele tem uma influência na formação emocional dele, através do relacionamento com a mãe, principalmente na gestação, depois com o pai, que são as figuras mais importantes, e assim sucessivamente com o crescimento, com os avós, os parentes, as pessoas próximas à família. E isso vai constituindo dentro dele um modelo de relação que ele vai levando para outras pessoas ao longo do seu crescimento. Então ele vai ampliando o conhecimento através dessas relações que ele vai fazendo. Isso vai se modificando também ao longo da adolescência até chegar na vida adulta. Então eu acho que é dessa maneira que ele vai levar uma condição de poder se relacionar com os outros, com a sociedade e com a formação da sua cultura. Podemos passar para a próxima pergunta? Sim. As mudanças atualmente são tão radicais que o que foi escrito e pensado pelos que nos antecederam pouco servem hoje? Bom, eu acho assim que hoje a nossa sociedade tem características bem diferentes
das nossas sociedades que nos antecederam, né? Então, assim, hoje se destaca a cultura da beleza, o imediatismo, a falta de reflexão, né? O consumismo, né? O amor para si próprio, características que não eram tão evidentes nas gerações anteriores às nossas. Mas, digamos assim, acho que é importante a gente poder ter uma ideia de como é que a gente chegou a isso. Então, a gente tem que estudar o momento atual, a nossa sociedade atual dentro do nosso contexto em que a gente vive, na cultura que a gente vive, mas também é importante saber como é que a gente vivia anteriormente, como é que as pessoas pensavam a sociedade anteriormente, e poder cotejar, poder avaliar, comparar, para poder ter ideia de como é que a gente chegou a essa forma de sociedade atualmente. E a terceira pergunta. Vamos lá, Eduardo. Como você interpreta a fragmentação a que se refere o texto? O quadro pintado no texto está muito carregado de tintas escuras e de pessimismo? Ou a realidade é essa mesma? Não, eu até acho que a realidade é essa mesma, mas eu não sei como é que a nossa sociedade vai evoluir em relação a isso, né? Que aspectos negativos ou positivos vão surgir, só o tempo vai nos dizer. Mas eu, para falar da fragmentação, eu queria trazer uma experiência da minha área que eu trabalho, como é que eu entendi a fragmentação no texto, né? Eu sou médico, então a medicina, o que acontecia, né? Na época dos avós de vocês, por exemplo, dos pais de vocês, não existiam especialistas em áreas específicas da medicina. Então o médico era um médico do todo, atendia totalmente o paciente. Qualquer patologia, qualquer doença era atendida pelo mesmo médico. Com o crescimento do conhecimento, né, o que aconteceu? Uma pessoa, só um médico, não tem condições de saber tudo sobre o seu paciente, todas as doenças e patologias do paciente. Então, a medicina foi se fragmentando, se compartimentalizando, se especializando. Então, hoje o médico do rim é o nefrologista, que praticamente sabe tudo sobre rim, o pneumologista sabe tudo sobre pulmão, o cardiologista tudo sobre o coração, o fígado é cuidado pelo gastroenterologista. Então, o que acontece? O conhecimento nessas áreas foi ampliado, mas o que a gente vê na prática, né, dos consultórios do dia a dia, que muitos médicos têm esquecido de ver o todo do paciente. Então ele pede exames da função do rim, função renal, ele pede sintomas que são do rim, mas o resto ele não se envolve. O senhor, se tiver alguma outra coisa, tem que procurar um outro médico de uma outra área. E isso acho que traz um empobrecimento do entendimento da doença do paciente, porque o paciente, além do rim, do fígado, é um paciente que tem emoções, sentimentos, né? Tem um relacionamento consigo mesmo, com a família, com a sociedade em que ele vive, a cultura que ele está inserido. Então, acho que é importante a medicina não evoluir para essa forma de situação, e sim poder também não só estudar e ampliar o conhecimento, mas também ver o paciente como um todo. Então, eu entendo assim mais ou menos a fragmentação do texto dentro da minha área como algo que tem que ser bem avaliado, cuidado para não trazer prejuízos nas relações sociais. Obrigada, Tá Vitor. Ok, então. Um abraço a todos. Tchau, espero ter ajudado.